Então nós vamos aprender hoje um pouco sobre esta tal famosa crise, que hoje é moda, né? Onde você está, todo mundo fala em crise, né? A crise está dominando o pedaço, porém nós vamos aprender aquilo que o Senhor tem para o nosso coração. Então abriu a sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 4. Sinto a presença de Deus aqui neste lugar e eu tenho certeza que essa palavra vai trazer um encorajamento para você, trazer alívio para a sua alma, você que chegou aqui, vivendo a sua crise, e em reverência à palavra do Senhor, fique sobre seus pés e leiamos aqui a palavra do Senhor, que diz, capítulo 4 de 2 Reis, que diz: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. E Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? Pergunta para o seu querido aí, o que é que você tem em casa? O que você tem em casa? Né? Vamos lá. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Pai, nós queremos em nome de Jesus continuar ouvindo a sua voz e o seu direcionamento, e eu quero pedir a ti que a sua presença, Senhor, seja abundante em nossas vidas e que o seu nome venha a ser glorificado. Fala conosco, realiza milagres, encoraja o teu povo a sair daqui convictos que o Senhor tem algo sobrenatural na vida de cada um. Assim eu te peço, em o nome de Jesus, amém e amém. Se assente e fique à vontade. Queridos, eu tenho um vídeo rapidinho para mostrar para você, de uma história de um homem que se superou em meio à crise. É uma história de 1 minuto, de um homem famoso, dono da KFC, e a história dele é uma história bacana de você olhar. É um vídeo simples de 1 minuto que conta uma historinha deste homem que vai trazer para o teu coração uma alegria. Não sei se este homem é cristão, não sei se este homem é evangélico, mas uma das coisas que eu sei é que quando aquele que acredita nas possibilidades de um milagre, o milagre acontece em qualquer tempo, em qualquer era, em qualquer momento das nossas vidas. Dá uma olhadinha nisso, isso vai encorajar você a entender.
Veja bem, a crise bate em todas as portas. E nós estamos agora nessa série de mensagens das quintas-feiras dizendo que crise é um terreno fértil para o quê? Para o milagre. E eu e você precisamos entender que quando nós passamos pelas nossas crises, nós temos uma decisão a tomar. E uma coisa aprendendo sobre crise, dentro do dicionário Aurélio, o Aurélio diz que crise é um momento perigoso ou difícil de uma evolução ou de um processo. O dicionário Aurélio também diz que a crise é um período de desordem em busca penosa de uma solução, ou seja, um momento crítico ou decisivo, uma situação muito aflitiva. O dicionário Aurélio diz que quando nós entramos em crise, nós entramos num momento muito difícil, penoso, para a busca de uma solução. Agora, eu gosto muito do dicionário informal, que diz o seguinte, que é a manifestação súbita ou não de doença física ou mental. Que crise é uma fase difícil de evolução das coisas, que crise é um ponto de transição entre uma época de prosperidade e outra de depressão. Outra coisa que eu aprendo sobre a questão da crise, uma das frases que a gente ouve muito por aí, ela teve uma crise de nervos. Foi um momento de uma situação, momento emocional, onde a crise dos nervos, por conta de uma ansiedade, gera isso. O mundo passou por uma crise econômica, nós estamos vivendo isso agora, né? O que mais fala nos nossos dias na TV é que nós estamos vivendo a crise. Crise, eu aprendo que crise significa decisão, ou seja, mudar o foco, olhar para o problema de outra forma. Uma das coisas que eu aprendo nos meus 42 anos que vou fazer agora no dia 16 de agosto, que está chegando, é que nesse tempo que até aqui eu vivi N crises que eu pensei assim, ó, que nunca conseguiria sair das crises, porém estou viva aqui para te dizer que todas as crises por onde eu passei, só me fez crescer e me fez ser uma pessoa melhor. Uma das coisas que eu quero dizer para você, que crises são necessárias nas nossas vidas para podermos olhar para dentro de nós e descobrirmos como estamos vivendo. Quando nós passamos pelas crises, as crises surgem quando menos esperamos. Quando nós estamos bem tranquilos, assim, as coisas estão indo bem, de repente bate uma crise. Aí de repente você sofre alguma catástrofe na vida, como a morte, por exemplo, de um ente querido. Você está aqui, de repente recebe um telefonema que alguém morreu, que alguém faleceu. Não estava no seu projeto, não estava na sua mente viver uma crise. É uma crise familiar, é uma crise conjugal, é uma crise financeira, é duro, né? Como nós estamos vivendo as nossas próprias crises. E dentro dessas crises, eu aprendo aqui, estudando essa mensagem, que existem 3 diferentes tipos de crise na nossa vida. Olha só, primeira crise que eu quero passar para você é aquela acidental ou aquela situacional. A crise que ameaça você repentinamente. Uma doença que vem, uma morte que acontece, uma descoberta, por exemplo, de uma adolescente que descobriu que está grávida antes do casamento. É uma crise que bate, que você não sabe fazer. Então é uma crise situacional. Também existe a crise de desenvolvimento, ou seja, aquela crise onde você entra na sua infância, no seu primeiro dia de aula. Você lembra disso, quando você entrou pela primeira vez numa sala de aula? Gente, é uma crise, gente. Uma crise onde você vai ter que conhecer os seus novos amigos, ou pior, depois ainda que você muda de classe ou muda de cidade, aí você vai, uma outra crise difícil é a crise da faculdade. Aí você sai do colegial, vai para a faculdade,
atividade, aí você vai encontrar uma outra pessoa, um outro público, uma outra visão. Tudo isso é uma crise de desenvolvimento, crise de paternidade, crise de aceitação de crítica, uma crise, por exemplo, de declínio de saúde. Olha quanta crise a gente enfrenta. Talvez eu esteja falando com você aqui e você esteja dizendo, pastor, eu estou nessa. Eu estou vivendo essa crise. A crise mais difícil, gente, é a crise existencial. Quem eu sou? Ó vida, ó céus. Cheguei aos 50 anos. O que eu serei? O que vai ser da minha vida? Mulheres que passam pela crise dos 30, que passam pelas crises dos 40, os homens que chegam nos 50, parece que vai morrer. São as crises que o sentimento traz para nós. A crise do fracasso, por exemplo. Quantas vezes você já não se sentiu fracassado? Quantos já sentiu fracasso aqui, gente? Em algum momento da sua vida. Poxa, eu estou olha, que fracasso está indo a minha vida. Outro sentimento, a velhice, quando chega, gente. Eu estou olhando, esses dias eu estava trabalhando aqui na minha sobrancelha, eu mesmo limpando. De repente eu vi um pelinho branco, gente. Jesus amado. Já está na sobrancelha, gente. Significa que a velhice está chegando, gente. Está no cabelo já, gente. A gente tem que tacar uma tinta, né? Para nós dar uma melhorada, as mulheradas. Para o homem fica grisalho, fica bonito, né? De volta todo grisalho. Aí ele falou assim, amor, vou assumir a minha barba agora. Assume, meu filho. Vai, Papai Noel agora. Assume. Tá ficando tudo branco. Coisa bela, gente. Para o homem, cabelo branco é a coisa mais bonita do mundo. Mas para a mulher, gente, bate uma crise na gente. De um sofrimento total. Não é assim, gente? Outra crise que você talvez esteja passando é a falta de propósito. O que a minha vida vai fazer? O que vai acontecer daqui para frente? O que Deus tem para mim? Por exemplo, uma crise de uma doença incurável. A crise da incredulidade. Quantos já não passaram pela crise da incredulidade? E a gente está cantando aqui, parece mesmo que esse dia nunca vai, o quê? Chegar. Dá uma incredulidade? Ou dá uma sensação, parece que a coisa não vai acontecer. É um sentimento que vai tomando o nosso coração. Uma das coisas que eu aprendo que essas crises podem gerar a dor e o sofrimento. As pessoas, quando passam por crises, elas vivem um momento difícil da vida. E Albert Einstein, ele disse uma coisa sobre a crise. Não pretendemos que as coisas mudem se sempre fazemos o mesmo. Uma das coisas que eu aprendo aqui, que a crise, gente, é a melhor bênção que pode nos ocorrer. Você pode dar um amém por isso? Você acredita mesmo que a crise é uma bênção em nossas vidas, gente? Eu acredito, sabe por quê? Porque a crise nos traz progresso. Quando bate a crise, ou a gente morre, ou a gente reage. Não é assim? Quando a crise vem, assim, sobre as nossas vidas, a crise, eu aprendo que ela existe para nos promover e não para nos desaprovar. A crise, ela nos leva à criatividade, gente. Já viveu uma história na crise, onde uma criatividade vem e toma a sua cabeça, no meio de da sua dor. Gente, eu tive uma ideia agora nesta crise. Na crise, estou sem dinheiro, bate a crise, aí de repente vem uma criatividade, vou vender alguma coisa, vou vender minha mãe. Eu vou vender sei lá o quê, bate uma ideia na cabeça, do nada, no meio de uma crise, no meio de uma situação. Por isso eu quero dizer, querido, se você está vivendo em crise, é como o dia que nasce da noite escura. Tem uma canção da Bispa Sônia, quando estava vivendo a crise com seu filho no hospital, que ela diz assim, né, novo dia, novo tempo. Como começa a música mesmo, gente? Quando o novo dia começa e ninguém vê, mas à meia-noite tudo já. No tempo de Deus, o quê? Vai aparecer o que Ele já mostrou ao que crê. Quem crê tem visão, gente. Quem crê no Senhor consegue enxergar em meio a essas crises. E uma coisa que eu aprendo é que quem supera a crise, supera a si mesmo sem ficar superado.
E aprendo mais, que sem crise não há desafios, sem desafios a vida é uma rotina, é uma lenta agonia, gente. A gente precisa da crise para a gente despertar. Veja bem, a crise é um combustível para você sair da zona de conforto. Ou não? Não bate uma crise e você vai para a oração, gente? Não bate uma crise, não vai para o jejum, gente. Não bate uma crise, não pede socorro, gente. Por isso eu quero dizer para você que o nosso Deus está dizendo assim: eu estou com você no meio desta crise. E a minha mão e a minha presença vai estar sobre você. Eu vou te dar criatividade no meio dessa crise. No meio dessa escassez, ministramos semana passada sobre Isaac. E semeou Isaac na sua terra. Na terra da onde, gente? Da terra da fome. E ele, a Bíblia diz que prosperou e ele colheu 100 por 1. Como é que você pode? Deus dá para nós toda uma estratégia em meio à crise para que nós possamos crescer. Sem crise não há mérito. E é na crise que se aflora o melhor de cada um de nós, gente. É verdade. Não fica pedindo crise não, gente, mas se ela vier... Então tá, Senhor, manda uma crise aí para mim, Senhor. Não. Se aparecer... Deus vai te dar toda a graça para que o melhor de você apareça. Para que a graça do Senhor seja abundante sobre você. A crise também nos movimenta. A crise nos desperta. Ela nos eleva o nosso coração e o nosso intelecto ou a nossa alma para mais próximo de Deus, gente. É a crise que nos joga para perto do Senhor. Por isso eu quero dizer que são as crises que nos levam a seguirmos os passos de Deus em busca de quê? De segurança e descanso. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, Senhor. O meu socorro vem daquele que fez os céus e a terra. No meio de uma crise, gente, que a gente vê a poderosa mão do Senhor. E crise passa, hein, gente? Crise é como um vento, ela vem e passa. E uma das coisas que eu aprendo é que a crise realmente nos faz crescer. E Deus está aqui para te dizer que o Senhor abençoou a vida desta mulher num tempo de crise. A viúva que nós estamos aqui ministrando, que diz sobre essa história, ela foi esposa de um homem profeta de Deus, e este homem morreu. Este profeta de Eliseu, a palavra do Senhor diz que ele morreu e deixou uma dívida imensa, e dentro desta dívida ficou ela com 2 filhos para pagar. E aí entra o credor, chegando à casa dela, dizendo o seguinte: seu marido morreu, deixou uma dívida, e a dívida para nós, eu aprendo aqui, que Flávio Joséfo, o historiador, diz, o que ele conta, que a viúva desta história era a esposa de Obadias, o mordomo de Acabe. Ou seja, o motivo de a família estar endividada é que Obadias havia sustentado os 100 profetas do Senhor que ele escondera de Acabe e de Jezabel. Esse homem se endividou. Essa é uma história cristã tradicional que diz que ele se endividou porque ele cuidou de 100 profetas e Jezabel e Acabe estava indo em busca desses profetas para matar, e este homem, Obadias, se endividou por causa disso. E aí você vai vendo que a mão do Senhor estava sobre aquela mulher de uma forma muito especial. E uma coisa que eu digo a você, esse milagre nos ensina que o pouco com Deus torna-se muito, e escassez pode converter-se em abundância. O pouco com Deus é muito, gente. Uma coisa que meu pai sempre falou, filho, ande com Deus. Porque com Deus você tem tudo. E se você não tem Deus, você não tem nada. A nossa segurança nessa noite é o seguinte: se a crise bater como bateu para essa viúva, perdendo seu marido, Deus vai dar a solução para mim e para você neste lugar. É no tempo de crise que a gente se desespera, e a palavra do Senhor diz que os problemas podem ser um método que Deus usa para nos fazer crescer. Deixa a sua Bíblia aberta no versículo 4, capítulo 4, versículo 1, que diz: e certa mulher que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas foi falar com Eliseu. Veja bem, a crise bateu e o desespero tomou conta dessa mulher.
Meu marido morreu, já sou viúva, eu já não tenho uma segurança. E agora querem levar os meus 2 filhos. Eu não tenho aqui dinheiro, eu não tenho aqui aposentadoria, eu não tenho um futuro garantido. O que vai ser da minha vida? Uma coisa que eu aprendo e quero deixar para você no teu coração, que é na crise que a gente cresce, é na crise que a gente amadurece e é na crise que a gente se torna mais útil para o reino de Deus. Eu já vivi crises que eu jamais imaginei pensar sair, sabe, uma crise emocional, já tive crise existencial, eu já tive crise no meu casamento, eu já tive crise financeira, eu já passei por tantas crises no ministério e a mão do Senhor foi sobre mim de uma forma sobrenatural. Se foi comigo, vai ser com você. E se você chegou aqui dizendo, Senhor, eu não aguento mais passar por esta crise, saiba que a mão poderosa do Senhor está aqui neste lugar. O que eu digo para você, o milagre depende do que eu tenho em casa. Mas antes de você saber o que você tem em casa, procure a pessoa certa para te ajudar. Ela procurou quem, gente? O profeta. Ela não foi atrás de conselhos de pessoas que não poderia ajudar. O profeta Eliseu, naquele tempo, era considerado aquele que trazia a presença de Deus para o ambiente. O profeta, aquilo que ele declarava era a voz de Deus naquele lugar. Então ela disse o seguinte, eu não vou correr atrás de ninguém, eu vou procurar aquele que pode resolver o meu caso. E aquilo que aquele profeta disser, eu vou acatar, eu vou ouvir e vou obedecer à direção de Deus. E eu sei que a bênção do Senhor virá. Você saiu de sua casa, saiu do seu trabalho para buscar a presença de Deus aqui neste lugar, porque você crê que Ele está aqui e crê que deste altar está saindo uma palavra de encorajamento e você vai sair daqui abençoado, vai sair daqui encorajado, vai sair daqui com suas mãos cheias de feixes. Eu profetizo a bênção do Senhor sobre você de forma sobrenatural. Aquilo que você veio buscar, você já encontrou aqui. Ele está vivo aqui neste lugar e pode fazer tua história mudar, querido. O Espírito Santo de Deus diz a mim e a você, confia. Em meio a esta crise nós cremos que Deus fará o milagre. O milagre depende do que eu tenho em casa. Eliseu perguntou, o que posso fazer por você? Diga, o que você tem em casa? O que você tem em casa? O que você tem em casa, Marcelo? Aí ela diz o seguinte, ela responde, não tenho nada, a não ser o quê? A não ser o quê? Está aí na Bíblia, gente, versículo 2. A não ser um jarro pequeno de quê? De azeite. Profeta, eu não tenho nada. A crise bateu aqui em casa. Eu não tenho nem comida, eu não tenho nem alimentos. O que eu vou fazer, profeta? Filha, o que é que você tem em casa? Como é bom você andar com o profeta, gente. Como é bom você falar com a pessoa certa. Porque homem de Deus tem visão. Aquele que anda com Deus tem visão plena do grande milagre. Porque uma coisa que eu aprendo, que para Deus fazer um milagre, Ele não depende de muita coisa. Pode ser uma botija com um pouco de azeite, Deus vai realizar o milagre. Uma coisa que eu aprendo, que Deus opera a partir daquilo que você tem. Então eu digo a você, o pouco na mão de Deus pode se tornar muito. Muito. E assim eu creio, porque o Senhor sempre nos ensinou nas nossas vidas, juntamente com os meus pais, no caminho da jornada missionária, nunca nos faltou nada. Embora a crise batia muitas vezes no campo missionário, porque Deus queria que nós crescêssemos na fé e na confiança. Mas eu me lembro, já contei aqui para vocês, num tempo de uma crise, porque eu falo sempre dela e gosto de lembrar, porque isso aqui foi tão real para nós. Quando o gás acabou do botijão, papai e mamãe precisavam cozinhar para mim, que era uma bebê de 8 meses, e Raquel tinha acho que quase 2 anos, e acabou o gás. Papai no campo missionário enviou-os para aquele lugar e disse, eu vou te abençoar, eu te abençoarei naquela terra, não se preocupe, eu serei o teu sustento. E quando a crise bateu, e quando a dificuldade bateu, ele olhou para Nancy, agora o que vamos fazer? E a mamãe, o que vamos fazer? Nós vamos orar.
Ele diz assim, vamos procurar os ternos, vamos procurar as calças, porque às vezes missionário, meu filho, guarda uns dinheirinhos que a gente guarda tão bem que a gente esquece, gente. Aí papai foi procurar em todas as calças, não achou nada, gente, não achou nada, não tinha nada na casa. Mas uma coisa que tinha era fé. E aí ele disse, como a mamãe conta, hein, mamãe, que eles estavam ali diante daquele botijão, se ajoelhou e disse, Senhor, se o Senhor nos trouxe este lugar, o Senhor disse que vai nos manter firmados, Deus, nós não vamos emprestar, nós não vamos ligar para ninguém, nós confiamos no seu poder e na sua graça, e orou, Senhor, põe gás nesse botijão, preciso sustentar a minha família. Aí papai pega o fósforo, mamãe vai até o fogão, e ele diz o seguinte, minha filha, roda esse botão aí que eu vou tacar fogo e vai acontecer. Gente, aconteceu, Deus colocou gás naquele botijão e por 2 meses nós fomos sustentados. Não é bom demais, gente? Quantas bênçãos de Deus você já viveu? Em momento em que você está dirigindo o carro e a gasolina está acabando, já teve essa experiência, gente? Já teve essa experiência? E a gasolina acabando e você falando, cadê o posto, Jesus? Cadê o posto, Jesus? Eu preciso de um posto, Jesus. Eu preciso de um posto. E quase parando, gente, até que Deus coloca um posto na sua frente. Já ouvi de um pastor que disse que estava acabando, não tinha posto na estrada, e aí ele tinha um missionário do lado dele, e ele disse, Senhor, olha, Senhor, eu creio no seu poder, Senhor, acabou a gasolina aqui, e esse seminarista precisa viver, Senhor, uma experiência. Deus coloca gasolina nesse carro, Senhor, e vai fazer. E fez, gente. O pastor chegou lá, gente, chegou em casa, e o carro parou, gente, acabou tudo. E o seminarista teve história para contar. Quem anda com Deus nunca ficará em falta, querido. Aquele que confia no Senhor sempre terá a bênção do Senhor, porque o nosso Deus é fiel. Então eu quero dizer para você, querido, que para Deus operar o milagre, a quantidade não faz nenhuma diferença. Vou falar de novo para dar uma meio mais gordo assim. Olha só, para Deus operar o milagre, a quantidade não faz nenhuma diferença. Você acredita nisso, gente? Veja bem, olha só, Moisés tinha uma vara. E o que Deus diz para ele? Estenda a vara. E o que aconteceu quando ele estendeu a vara, gente? Você conhece a Bíblia? O que aconteceu? O mar se abriu, gente. Agora veja assim, ó, Sansão tinha uma queixada de jumento. E a palavra do Senhor diz que ele feriu quantos? 1000 homens. 1000 homens. Com uma queixada de um jumento. Gente, para Deus, gente, o pouco é muito. E eu quero confiar no Senhor aqui neste lugar, dizendo que o Senhor é um Deus que multiplica. O garoto tinha somente 5 pães e 2 peixes. E o que ele fez, gente? Ele alimentou 5.000 homens, havia ali também mulheres e havia ali também crianças. O que eu calculo é em torno de quase 10.000 pessoas, sendo sustentada por 5 pães e 2 peixinhos. Se Deus tem o poder de fazer milagre com 5 pães e 2 peixinhos, o que Ele não vai fazer com esse pouco de azeite que está aí sobre você, querido? A presença de Deus está aqui neste lugar. Eu pergunto a você, o que é que você tem em casa? E aí você me responde, um pouco de azeite. Sabe o que azeite significa, gente? Biblicamente? Espírito Santo. Unção do Espírito Santo, a graça do Espírito Santo. Então azeite aqui simboliza a presença de Deus neste lugar. Se você tem a unção de Deus, o milagre já aconteceu, querido. O milagre já aconteceu na sua vida. E eu aprendo aqui que quando o servo tem a unção, ele possui 2 características que eu gosto muito dessa palavra: coragem para enfrentar a adversidade e visão para ver o impossível acontecer. Aquele que tem unção e que tem a presença de Deus, ele tem coragem e tem visão. Porque você precisa ter muita coragem para proferir sobre o seu deserto o milagre de Deus. E tem que ter muita visão de Deus para acontecer aquilo que Deus tem na sua vida e realizar na sua vida e no seu viver. Uma coisa que eu aprendo é que o milagre pode não acontecer quando há problema de relacionamento com a vizinhança. Veja bem, vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias.
Como que está o seu relacionamento com os seus parentes? Como está o seu relacionamento com seus vizinhos? Quando bater a crise e quando você precisar emprestar as vasilhas, será que você vai ter muitas vasilhas? Será que você vai ter pessoas dizendo assim, está aqui minha filha, está precisando de uma ajuda, eu estou aqui para te ajudar? Será que você está bem com seus vizinhos? Será que você está bem com seus amigos? Será que você está bem com a sua mulher? Será que você está bem com o seu tio, com a sua tia? Se você precisar de ajuda de alguém, como que está o teu relacionamento? Se não está bem, vamos resolver essa questão, porque você pode ainda precisar de alguém no meio de uma crise. No meio de uma crise, você pode precisar de ajuda de alguém. E é isso que nós queremos que você entenda. Entre em casa e feche a porta. Olha o que o profeta diz para ela. Depois você e os seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas. O que o homem de Deus estava nos ensinando, querido, ele não buscava notoriedade. Eliseu não queria ser a propaganda do milagre. Eliseu não queria dizer assim, eu sou o profeta e eis que te digo, faça e realiza. Eu sou o cara, esse cara sou eu. Eu sou o profeta. Olha só, ele diz o seguinte, fecha a sua porta. Entre na sua casa. Ou seja, a presença de Deus vai acontecer no seu ambiente de intimidade com Deus. E uma coisa que eu gosto muito daquele versículo que diz assim, mas quando você orar, vai para onde, gente? Vá para o seu quarto. Feche o quê? A sua porta. E ore o seu Deus que está em o quê? Em secreto, e o seu pai que está em secreto te ouvirá e te o quê? Recompensará. Seu milagre está aqui, nos joelhos. A resposta de Deus está naquele que confia no Senhor plenamente. Por isso, querido, eu quero dizer a você que o nome do Senhor aqui vai ser glorificado. Não vai ser o meu nome que vai ser reconhecida. Não vai ser o profeta fulano de tal que declarou uma palavra de vitória para você. A vitória vai ser daquele que tem o poder de fazer um milagre que o homem não pode fazer, que o homem não pode realizar. Se você está vivendo o seu tempo de crise, eu creio que o Senhor está fazendo um milagre sobrenatural na sua vida. Eu quero dizer a você que você vai viver tudo aquilo que Deus tem, e a fonte do milagre, gente, ela é inesgotável. Veja bem, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma, e aí o filho dela disse assim, essa, mãe, foi a última. E uma coisa que eu aprendo neste versículo, então o azeite parou de correr. Veja bem, parou de correr, mas não acabou. Só parou de correr porque acabou o quê? Vasilhas. E uma das coisas que eu digo a você todas as vezes que você entrar na presença do Senhor, nunca vem de mãos vazias. Traga todo tipo de vasilhas no mundo espiritual. Porque a unção de Deus já está aqui neste lugar. E enquanto você estiver adorando ao Senhor aqui e buscando ao Senhor lá na sua casa, a unção do Espírito Santo vai ser derramada sobre você. E eu creio nisso porque a mão do Senhor é milagrosa sobre nós. Porque Deus tem bênção duradoura para as nossas vidas, querido. Por isso eu te encorajo, nunca venha para a presença de Deus sem vasilhas. Escute. Você é um vaso nas mãos do Senhor, sabe? E a unção de Deus é derramada sobre você. Use todo esse azeite do Senhor, despeje na vida das pessoas e entra na presença de Deus de novo, porque Ele vai te encher novamente. Ele vai derramar sobre você a sua bênção, a bênção da provisão. E encerrando esta palavra para o teu coração, no milagre houve parte humana e a divina, ou seja, Deus age por nós quando fazemos a nossa parte. E fé genuína tem que desembocar em obediência e trabalho. O que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Ok? Porque a gente quer milagre, mas a gente também quer ficar de braços cruzados. A gente quer viver nas coisas, mas a gente não quer fazer nada. E semeou Isaac na terra. E ele foi abençoado porque ele semeou.
Ele não abraçou, não cruzou os seus braços dizendo assim, aqui não mais. E uma das coisas que eu quero que você haja com fé, pois a fé sem atitude, sem ação, é completamente morta. E eu vivi um tempo de crise, entre tantas, foi o dia do nosso apartamento. Sonho de ter uma casa própria, sonho de viver as realizações. Quantas vezes já tentei fazer contratos em apartamento para comprar, e aí não dava certo. E um dia, quando eu conquistei uma assinatura certa de um apartamento, poxa, agora esse é o meu momento, não deu certo de novo. Cheguei em casa frustrada. Deus, o Senhor me prometeu, o Senhor falou comigo que ia dar um bem para mim. E eu me lembro uma vez, querido, que eu sonhava em morar numa casa. Eu dizia assim, eu quero ter uma casa. Senhor, dá-me essa casa. E um dia eu estava num culto, Bal, e ali fui ministrada. Um profeta de Deus olhou para mim e disse assim, escute, Deus vai te dar um apartamento de 2 dormitórios. Aí eu falei, mas eu queria uma casa. Ah, tudo bem. Mas eu disse ao Senhor assim, Senhor, só faz um favor para mim, que este apartamento tenha uma cozinha grande, Senhor. Porque ninguém merece morar num apartamento, Senhor, que só entra uma pessoa, 2 no máximo. E assim foi. Aí um dia, eu estava lá em Guarulhos, pela Vila Lago dos Patos, passando por aquele bairro, e pobre de maré desci. Não tinha nem um centavo naquele dia. Aí um amigo comigo, meu marido, passando por aquele lugar bonito, disse assim, Renata, por que você não compra uma casa neste bairro? Eu falei, meu filho, só pelo milagre, filho, não dá não, meu filho. Aí o Espírito Santo falou assim, eu vou te mostrar o meu poder. E aí, gente, passou-se o tempo, aí vem uma promessa de um apartamento, e eu já frustrada na minha crise, Deus não vai cumprir a promessa, parece que esse dia nunca vai chegar, parece que a sua promessa nunca vai se cumprir. Aí de repente eu olho assim, querido, um irmão entrando aqui na nossa igreja, um construtor, e aí congregando em nossa igreja, um dia ele falou para mim assim, querida, eu estou construindo um apartamento lá em Guarulhos, lá no bairro Vila Rosália, você não quer dar uma olhadinha não? Eu olhei e falei, creio, eu vou, não tenho nada, mas eu vou. E aí quando eu cheguei lá, estava no esqueleto, aí ele me apresentou, mostrou o local. Filha, você não quer comprar este apartamento? Eu falei, meu filho, eu não tenho condições. Mas tinha um valor de 14 mil na época para receber. E eu recebi em 5 parcelas. Aí eu disse assim, ó, nem entrada eu tenho. Ele falou, não, eu recebo esses 5 cheques aí. E outra, me dá esses 5 cheques, me dá o seu, na época era SIC, né? Seu SIC, seu RG, CPF e RG, já está feito o contrato, você já é dona de um apartamento. Eu falei, sou. E assim nós fomos pagando, gente. Levei, sabe quanto tempo, gente? 13 anos. E eu me lembro que um dia eu já estava cansado de pagar a conta, gente. Pagar a conta, Senhor, eu não estou aguentando mais, Jesus. Me ajuda a quitar esse apartamento, Jesus. Me ajuda a quitar. Pensa numa crise difícil financeira, foi o período mais difícil. E de repente eu estava ali e o Espírito Santo falando para mim assim, lembra um dia que quando você chegou aqui, você disse que não tinha condições de morar esse bairro na Vila Rosália. É um dos bairros mais antigos do Lago ali dos Patos. É um bairro muito bom ali na Vila Rosália. Eu falei, Senhor, jamais eu vou estar aqui. O Senhor falou, no dia que você falou jamais, eu assinei embaixo que a minha mão poderosa ia te dar aquilo que você sonhava. Eu dizia assim, Senhor, eu quero estar num lugar tão gostoso, que lembre assim o interior. Senhor, eu quero que as ruas sejam largas. Eu quero ver árvores, Senhor. Eu passo por lá, gente. Lá perto de casa tem um lago, assim, 500 metros ali, ó. Quem já foi lá sabe como é que é. Você anda ali, gente, você pensa, oh, gente, coisa boa, sabe? Uma missionária morando num bairro como aquele, gente. E aí, quando eu estava lutando para a quitação, eu falando, Senhor, nós precisamos de um milagre, gente. O milagre aconteceu de uma forma sobrenatural. Dinheiro entrou na conta, fui lá diante desse irmão, meu irmão, eu te agradeço. Gente, eu vou falar uma coisa, pensa no irmão abençoado, que no tempo das crises que eu ficava 10 meses sem pagar o apartamento, gente, nunca recebi um telefonema dele me cobrando, gente. Não é milagre, gente? Não é milagre, gente?
E esse irmão falava assim: minha filha, fica em paz, no dia que acontecer, vai acontecer. E quando eu fechei o contrato, pagando aquela dívida, eu chorava, a gente assinando aquele papel, dizendo assim: eu estou tomando posse do meu milagre. Deus tem bênção para a sua vida, querido. Fique sobre os seus pés, fique sobre os seus pés. Eu não sei qual é o teu sonho. Eu não sei o que você está planejando, eu não sei o que está passando no meio dessa tua crise, mas crise é terreno fértil para o milagre. Sabe que o milagre só vai acontecer se obedecermos à voz do Senhor, se atentarmos para tudo aquilo que Ele tem, se andarmos na sua presença. A bênção virá sobre você e vai te alcançar. E eu pergunto neste lugar, quem precisa de um milagre de Deus, de uma resposta de Deus? Você precisa de um milagre? Então vem para frente. Vem aqui na frente, porque eu creio que o Senhor fará proezas no nosso meio. O Senhor tem bênção para as nossas vidas, mas venha com fé, gente. Não venha assim na incredulidade, não. Eu vou na fé da pastora. Não, confia no Senhor. O Senhor tem bênção para a sua vida. Você está vendo que essa mulher, ela foi muito abençoada. Ela não só conseguiu pagar as dívidas que ela estava devendo para aquele credor, mas o profeta diz o seguinte, encheu as suas vasilhas. A bênção veio, a resposta do Senhor veio. Então pague o seu credor e viva do resto. Uma das coisas que eu quero dizer para você, quando o dinheiro aparecer na sua conta e o milagre vir até você, pague aquele que você está devendo. E depois vai viver do resto. Porque a nossa tendência é o seguinte: recebi, agora eu vou fazer outra dívida. Não é assim? Depois eu pago. Você não estava sofrendo para pagar a dívida? Deus não te abençoou. Então assim, pague a dívida e viva do resto. E eu sei que esse resto vai ser a sua multiplicação para sempre, querido. A bênção do Senhor está sobre você. Eu não sei como que está a sua crise, pode ser conjugal, a sua crise pode ser existencial, financeira, eu não sei qual é. Eu quero que você curve a sua cabeça e feche os seus olhos e coloque diante do Senhor essa sua dificuldade. Deus, coloque isso diante do Senhor. Qual é a crise que você está vivendo? Qual é a luta que você está vivendo? Pai, eu quero orar agora neste momento pelos nossos irmãos. Mês passado nós falamos muito sobre os dons do Espírito e nós somos muito encorajados a pedir discernimento, conhecimento, sabedoria, inteligência do Senhor. Nós oramos pedindo ao Senhor Jesus poder, nós pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor nos desse, Senhor Jesus, tudo aquilo que vem do Senhor, milagres, curas, prodígios, fomos ensinados. Agora estamos entrando nessa série, onde nós cremos, Senhor, que esta crise é um terreno fértil para o nosso milagre, e eu quero encorajar, Senhor, que o Senhor coloque uma visão ampla na mente desses queridos, que eles venham, Senhor, em todas as semanas dessa série, e que eles possam ser abençoados. Espírito Santo, eu não sei o que eles estão vivendo nesse tempo, mas o milagre que o Senhor fez na minha vida, e tem feito na vida de muitos, e na vida deles mesmos, se o Senhor permitir, abra a memória deles, traga à mente, Senhor Jesus, tudo aquilo que eles viveram, e eu tenho certeza que eles têm testemunhos de sobra, para agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem mantido, Senhor, as portas abertas. Senhor, nesse tempo de crise, todos estão comendo, estão bebendo, estão dormindo. Nesse tempo de crise, Senhor, o Senhor está derramando o seu maná. Senhor Jesus, eu peço ao Senhor que dê graça neste casamento, que dê graça nesta empresa, que não mande ninguém embora. Eu profetizo, Senhor, portas abertas, Senhor. Eu profetizo clientes entrando naquele lugar. Eu profetizo, Senhor Jesus, um casamento alicerçado, ajustado. Espírito Santo, ajude esses irmãos a buscar a sua presença, porque é na sua presença, Senhor, que o milagre acontece. Deus, nós confiamos em Ti, nós confiamos na sua promessa e declaramos, Senhor Jesus, o milagre nesse terreno, e declaro, Senhor, que eles contarão testemunhos aqui, que a mão poderosa do Senhor agiu nesta semana e vai agir, Senhor, até a sua vinda. Assim eu creio, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Querida, aplauda o Senhor. Eu creio nisso. Querido,